Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 16º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos continuar falando sobre o 12º capítulo do livro, que tem como título Herdeiros do Dragão, uma questão de sucessão. Lembrando que a gente dividiu esse capítulo em duas partes por causa do tamanho dele. Mas antes de a gente começar, lembrem-se que vocês podem entrar em contato com a gente através de todas as nossas redes, Twitter, Instagram, Facebook, ou pelo nosso e-mail, que agora mudou. Aliás, a gente tem uma novidade para vocês, o nosso site está novinho em folha. Eu comprei um domínio agora, então ficou muito bacana. Nosso site agora é o despertardodragão.com.br. Não ficou melhor assim, Gesiel? Muito melhor. Nosso site está lá lindão, bonitão, para melhorar o atendimento ao nosso público. Exato, todas as artes bonitinhas lá, personalizadas. Beleza, gente? Então, visitem o despertardodragão.com.br. Então, nosso e-mail também mudou, agora ficou contato@despertardodragão.com.br, muito mais fácil de lembrar. E vocês também, claro, podem entrar através do formulário que está lá funcionando direitinho, beleza? E também podem escutar a gente no YouTube, no nosso canal do YouTube, já que a gente é multiplataforma agora. Estamos também no Spotify e no Deezer, Despertar do Dragão. Gente, a gente tá em todo lugar, é muito bom. É uma beleza. Todas as redes e vamos lá. Agora sim, Gesiel. Por favor, a sinopse. A rixa entre a rainha Alicent e a princesa Rhaenyra aumenta e a corte e o reino se dividem entre dois sectos, os verdes e os pretos. Daemon Targaryen retorna a Porto Real e se aproxima da princesa, causando confusão entre ela e o seu cavaleiro branco favorito, Ser Criston Cole. Ser Criston abandona os pretos e passa para o lado da rainha, tornando-se inimigo capital de Rhaenyra. Enquanto isso, ela é obrigada a noivar e se casar com Laenor Velaryon, mas antes, ela reencontra um antigo pretendente, Ser Harwin Strong, conhecido como Quebra-Ossos, que vira o seu novo protetor pessoal. E talvez algo mais. Um tempo depois, Rhaenyra dá à luz a 3 filhos, mas eles não têm o cabelo prateado dos pais. Enquanto isso, em Porto Real, a rainha Alicent também engravida de novo, e os filhos das rivais também não se dão bem. E a gente terminou o episódio passado quando o rei Viserys demitiu o Otto Hightower do cargo de mão do rei, porque tinha começado a rolar um estresse ali entre a rainha, a Alicent Hightower, que era filha do Otto, e a princesa Rhaenyra, filha do rei, com a falecida rainha Aemma. Tudo porque a Alicent queria que o Viserys reconhecesse o príncipe Aegon, filho dos dois, como herdeiro e sucessor do Trono de Ferro, coisa que o Viserys não queria fazer porque essa condição era da Rhaenyra e ele não arredava pé. Isso, e as coisas chegaram num ponto que mesmo depois que o Otto Hightower foi embora de volta para Vila Velha, ainda existia na corte um secto da rainha, que era um grupo poderoso de senhores que apoiavam os direitos do príncipe Aegon, filho dela. Contra ele estava o secto da princesa. E o Viserys odiava essa competição entre as duas mulheres, porque ele amava as duas. E enquanto ele estava vivo e governando, ele lutou para manter a paz ali. E parecia mesmo que com o jogo de cintura dele, tudo estava em paz. Mas, para quem era observador, dava para notar a tensão que existia ali entre os dois sectos. Isso, e foi nessas condições que a gente chegou no ano de 111 depois da conquista, que aconteceu um torneio em comemoração ao 5º aniversário de casamento do rei Viserys com a rainha Alicent. Foi nesse torneio que um novo costume foi estabelecido tanto na corte como no reino. Sim, porque na festa de abertura desse torneio, a rainha Alicent ela apareceu usando um vestido verde, e enquanto a princesa estava vestida com as cores dos Targaryen, preto e vermelho. Então, a partir desse momento, virou costume das pessoas se referir ao sexo da rainha como verdes e ao sexo da princesa como pretos.
E no torneio em si, os pretos se saíram muito melhor, porque o Sir Criston Cole, que era o cavaleiro branco bonitão pessoal da Rhaenyra, lembram dele, né, da última vez lá? Ele acabou derrubando todos os campeões da rainha Alicent. E alguém muito inesperado apareceu também durante o torneio, e esse alguém era o príncipe Daemon, que voltou para Porto Real, mas não estava usando nem verde nem preto, mas sim branco e dourado, além de uma coroa, já que, como vocês devem se lembrar, ele tinha se intitulado Rei do Mar Estreito. Mas ele nem arrumou confusão não, ele se ajoelhou diante do irmão e entregou a coroa para ele, jurando lealdade para o Viserys. E o rei ficou todo feliz, né? Abraçou, beijou o irmão e todo mundo ficou muito feliz ali, mas ninguém mais do que a Rhaenyra, que ficou toda emocionada de ver o tio, né? Voltar, o tio favorito dela. E tudo o que aconteceu depois é um pouco duvidoso. Só que é certo que o Daemon ficou em Porto Real durante 6 meses. E alguns até dizem que ele retomou o lugar dele no pequeno conselho do rei Viserys. Durante esse tempo, ele acabou se aproximando mais e mais da Rhaenyra e ele era companheiro constante dela em todas as atividades. Ele contava histórias das aventuras dele para ela, velejava com ela, almoçava com ela e fazia vários elogios à beleza dela. Eles até voavam juntos e faziam competições entre o Caraxes, que era o dragão dele, e a Syrax, que era a dragão dela, indo e voltando de Pedra do Dragão. Tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, você não acha, Jaziel? Tem coisa aí, tem... Onde a fumaça fogo. Ainda mais com dragões, né? Aham. Pois é, mas já com a rainha Alicent, a coisa era diferente, né? O Daemon era respeitoso, mas era frio. E era mais frio ainda com os filhos dela, os príncipes Aemon e Aemond, porque, afinal, né, foram eles que afastaram Daemon mais ainda da linha de sucessão que ele tanto queria. E é nesse momento que a história diverge, e aí a gente tem que recorrer aos nossos historiadores favoritos. O Septão Eustace e o Cogumelo, e outras fontes que contam o que supostamente aconteceu. Alguns dizem que depois de 6 meses, o Daemon e o Viserys brigaram e o Daemon voltou para os degraus e para as guerras dele. Outros dizem que foi a rainha Alicent que pediu para o Viserys mandar o irmão embora. Mas o Septão Eustace disse que o Daemon seduziu a Rhaenyra e tirou a virgindade dela. E aí, quando eles foram descobertos, a princesa teria dito que estava apaixonada pelo tio e suplicou para o pai que deixasse os dois se casarem. Já o Cogumelo, que é bem mais devasso que o Septão Eustace, né, como a gente sabe, contou uma história bem diferente. Ele disse basicamente, né, que a princesa Rhaenyra era apaixonada não pelo Daemon, mas sim pelo Sir Criston Cole. Só que o Sir Criston era muito honrado para atrair os votos de castidade e submissão que ele tinha feito para entrar na guarda real. Então, por isso, ele nunca fez nada, nem declarou qualquer tipo de afeição pela princesa. Mas usando essa suposta paixão pelo Sir Criston, o Daemon, então ele teria se oferecido para ensinar para Rhaenyra as artes de dar prazer para um homem. Tipo, a melhor forma de tocar um homem, como se despir de maneira sedutora, além de outras coisas. E ele teria até chegado a levar a princesa para os bordéis que ele frequentava, para ela observar as prostitutas. Ou seja, devassidão rolava solta ali na Fortaleza Vermelha, né? Até que um dia, ainda de acordo com o Cogumelo, tá, gente? A Rhaenyra teria tentado aplicar o que ela tinha aprendido com o próprio objeto de desejo dela, que era o Sir Criston. Mas o cavaleiro, ele ficou tão horrorizado que ele rejeitou a menina. E aí, quando a história vazou, o rei ficou também tão passado que ele se recusou a acreditar numa palavra que estavam falando. Mas aí o Daemon, né, teria ido conversar com o irmão, pedindo a mão da Rhaenyra em casamento, porque ninguém mais ia querer ela, né? Só que em vez disso, o Viserys mandou o Daemon pro exílio, ordenando que ele nunca mais voltasse. De qualquer forma, todos concordam que, seja lá o que for que aconteceu de verdade, o príncipe Daemon voltou para os degraus e tudo voltou ao normal por 2 anos. Quando então a princesa Rhaenyra fez 16 anos,
tomou Pedra do Dragão como sua sede e se casou. E nesse ponto a história diverge novamente. Exato, porque independente de tudo, o futuro marido da Rhaenyra era de extrema importância para o reino, né? Afinal de contas, até o momento ela era a futura rainha. E por mais que ela tivesse vários pretendentes, o Viserys queria que ela se casasse com o Laenor Velaryon, o que ia ser bom para todo mundo e ainda ia trazer a amizade e a frota do Serpente Marinha de volta para a Fortaleza Vermelha. Só tinha um probleminha, o Laenor não gostava de mulheres. Não gostava e a Rhaenyra sabia disso. Então, ela declarou para o pai com firmeza que não ia se casar com ele. Mas o Viserys não estava nem aí para as preferências do Laenor e ameaçou deserdar a Rhaenyra e dar o título de príncipe de Pedra do Dragão pro Aegon, que era o meio-irmão dela. Foi só aí com essa ameaça que a Rhaenyra cedeu e aceitou se casar com o Laenor. Agora, o que aconteceu logo a seguir que é meio divergente. O Septon Ystos disse que quando Sir Criston Cole soube sobre o casamento da Rhaenyra, ele foi procurar ela, confessou o amor que ele sentia por ela e pediu para ela fugir com ele para o Essos. Mas aí a Rhaenyra recusou, dizendo que ela tinha um dever como herdeira e que ter sangue de dragão nas veias era mais do que ser esposa de um mercenário, porque era isso que eles se tornassem se eles fossem para o Essos, já que a única coisa que o Criston sabia fazer era lutar. Mas o Cogumelo discorda dessa história aí. Ele conta que foi a Rhaenyra que procurou o Sir Criston e se ofereceu para ele, dizendo que queria que a primeira vez dela fosse com ele e que o Laenor nem ia reparar ou se importar ou que era bom mesmo e que talvez o Laenor até rejeitasse ela se descobrisse que ela não era mais virgem. Isso, mas ainda segundo o Cogumelo, o cavaleiro, né, mesmo diante de toda a beleza da princesa, rejeitou ela e a Rhaenyra ficou muito pistola. E aí ela decidiu sair pela noite, quando então ela encontrou um outro pretendente, que por acaso estava por ali em Porto Real, farreando na cidade. E esse outro pretendente era o Harwin Strong, filho da mão do rei, que era o Lionel Strong, conhecido como quebra-ossos por causa da constituição forte que ele tinha. E aí, toda rejeitada e full pistola que a Rhaenyra tava, ela acabou se entregando pra ele. Esse cogumelo. Ele é tipo onipresente, né? Ele sabe tudo, o anão. Mas, bom, de qualquer forma, e seja lá como tenha acontecido, o fato é que o Sir Criston tomou ódio da princesa e de amigo protetor. A partir daí, ele se tornou o pior inimigo dela. E depois disso a Rhaenyra foi para Deriva Marca com seu novo protetor, o próprio Quebra-Ossos, e em 114, depois da conquista, ela se casou com o Laenor Velaryon em Porto Real. Ela tinha 17 anos e o Laenor 20. Depois do casamento, teve um torneio de 7 dias, o maior dos últimos anos, e a Rhaenyra deu o favor dela pro Quebra-Ossos, e o Sir Criston Cole lutou a favor da rainha Alicente. Já o noivo, o Laenor, estava dando todo o apoio pro Sir Joffrey Lonmouth, que era o favorito dele. O favorito, né? Vocês pegaram aí, né? Mas aí o Criston Cole, que aliás nessa época tinha virado capitão da Guarda Real do Viserys, foi derrotando um por um. Ele quebrou a clavícula e o cotovelo do quebra-ossos e depois ele acertou a cabeça do Sir Joffrey, que morreu 6 dias depois sem recuperar a consciência. E dizem que o Laenor ficou destroçado e que ele passou esses dias ao lado do cavaleiro e chorou amargamente quando ele morreu. É uma história bem parecida essa com a do Henry Baratheon, né? Um nobre de uma família importante, apaixonado por um grande cavaleiro que, no caso, era o Loras Tyrell. Isso. E o Viserys, ele ficou muito furioso com essa morte, porque estragou uma ocasião que era para ser alegre, né? Mas a rainha Alicent estava muito satisfeita e ela, inclusive, chamou o Sir Criston Cole para ser protetor pessoal dela. Nem foi para provocar, né? E aí a gente já começa a ver que a frieza e o desgosto, né, que uma tinha pela outra já não estava mais passando despercebido para ninguém, né, entre a Rhaenyra e a Alicent, e todo mundo estava comentando já. E depois disso o Laenor voltou para Deriva Marca, mas sozinho, sem a nova mulher, e deixou muitas pessoas se perguntando se o casamento havia ou não sido consumado. Logo depois ele arranjou um novo favorito, que era o Sir Carl Correy.
A Rhaenyra ficou na corte com seu mais ferrenho apoiador, né? Porque o Quebra-Ossos tinha se tornado assim o maior representante dos pretos. Já o Sir Criston passou totalmente pro lado dos verdes, se tornando ali um homem da rainha. Você acha que consumou ou não o casamento, Gisiel? Não, eu acho que não. Eu também acho que não. Né? Era óbvio que esse era um casamento por conveniência. Né? E ficou claro que a Rhaenyra e o Laenor não se satisfaziam. E o Laenor aparecia ao lado da princesa sempre que era necessário, principalmente nos eventos públicos e tal, mas a maior parte dos dias eles passavam separados. E o Septão Issa se diz que eles compartilharam a cama pouco mais que umas 10 vezes, e o Cogumelo concorda, mas diz que o Khal Corrêa também estava junto nessas vezes. Eita, nós. Homenagem. Era uma homenagem, né? Era uma orgiazinha ali. Exatamente. E aí depois, né, o Cogumelo se contradiz, porque ele diz também que a Rhaenyra deixava o marido sozinho com o favorito dele e ia encontrar consolo no Quebra-Ossos. O que é muito mais plausível, né? Mas seja lá qual for a verdade, o fato é que ainda nos últimos dias, de 114 depois da conquista, a Rhaenyra ficou grávida do primeiro filho, que nasceu com cabelo castanho, olhos castanhos e nariz achatado, que foi chamado de Jaehaerys, Jace para os íntimos. Lembrando que o Laenor tinha nariz aquilino, cabelo branco prateado e olhos violeta. E a Rhaenyra também tinha esses mesmos cabelos branco prateado e os olhos violeta. E o Jaehaerys tinha cabelo castanho. Tá estranho isso aí, não? Nossa, muito estranho, muito estranho. Eu acho que tem um filho do Quebra-Ossos na área aí, hein? E soneira, Gisiel? Tamo aí, né? Tamo resistindo. Somos da resistência. Pra vocês verem como a gente ama vocês, são mais de 10 horas da noite e a gente tá aqui. Exatamente. Gravando, porque a gente ama, não tem como. Pois é, e eu também acho que tem um filho do Quebra-Ossos aí, hein? Mas bom, a vida continua, né? Porque na mesma época, a rainha Alicent deu pro Viserys o terceiro filho deles, o príncipe Daeron, que, diferente do príncipe Jace, tinha a coloração dos Targaryen. E o Viserys ordenou que os dois bebês tivessem a mesma ama de leite, porque ele achava que assim não iria haver inimizade entre os dois. Mas as esperanças dele foram em vão. Santa inocência, né? Mas no ano seguinte, 115 depois da conquista, aconteceu mais uma tragédia, porque a Rhea Royce, que era a mulher do príncipe Daemon Targaryen, que ele odiava, né? Ele chamava ela de a vaca de bronze, lembram, né? Ela caiu do cavalo e bateu a cabeça, morrendo alguns dias depois. E essa morte, esse acidente, foi mais daqueles acontecimentos que mudam o destino do reino, tipo a apendicite do príncipe Baelon. E o Daemon ele foi correndo pro vale para tentar reivindicar as terras e os rendimentos da mulher, que era a única coisa que interessava ele no casamento. Mas fracassou, porque a senhora do vale, a senhora Jane, não só negou tudo a ele, como também disse que a presença dele no vale não era desejada. E depois disso ele voou no Caraxes até Derivamarca para visitar o Serpente Marinha e, é claro, a princesa Rhaenyra. Mas lá em Maré Alta, uma das sedes de Derivamarca, ele ficou encantado pela Laena Velaryon, filha de Serpente Marinha e irmã do Laenor, que era uma mulher lindíssima, alta, magra, com uma cabeleira prateada dourada, além de ser absurdamente gente boa. E o príncipe Daemon pediu pro Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, a mão da Laena em casamento. Apesar de alguns dizerem que ele se apaixonou realmente por ela, outros dizem que ele só via ali uma chance de garantir a descendência dele, porque a casa Velaryon tinha poder suficiente para desafiar tanto os pretos quanto os verdes. Poderosos, mas só tinha um problema. A Laena já era noiva de outro homem, que era filho do Senhor do Mar de Bravos. Lembrando que o Senhor do Mar de Bravos é quem comanda ali, né, a cidade. Então, o Daemon tratou de resolver o problema. Ele debochou do homem, assim, de forma tão intensa, que o moço não teve outra alternativa a não ser chamar o príncipe para que ele pudesse defender a própria honra com aço. E é claro que o Daemon venceu, porque o carinha bravoso ele era um pobre coitado, né? Não era de nada.
E aí, 15 dias depois, o Daemon já estava casado com a Laena e abandonou também de vez os degraus, mas ele achava que o Viserys não ia gostar do casamento dele. Então ele e a Laena voaram para Essos, visitando as cidades livres. Sim, lembrando que a Laena montava Vhagar, que era o maior dragão vivo no momento. E quando eles estavam em Pentos, a Laena descobriu que estava grávida do primeiro filho do casal. Então, querendo evitar que a mulher voasse, eles ficaram por ali mesmo, em Pentos, até o bebê nascer. Lembrando também que o Daemon já tinha perdido um filho antes, né? Ele tinha engravidado a Miseria, que perdeu o bebê atravessando o mar estreito de navio. E enquanto isso, em Westeros, a Rhaenyra deu à luz a um segundo filho, o príncipe Lucerys, cujo apelido era Luke, que, assim como o irmão, o príncipe Jaehaerys, Aerys, tinha o cabelo castanho. E quem estava do lado dela na hora do parto era quem? Quem? Era o quebra-ossos. Ah, gente. Pois é, né? Mais um filho do Laenor Velaryon, quer dizer, né, do quebra-ossos, que chegava por aí. E quem mais uma vez não ficou feliz com isso foi a rainha Alicent, que foi lá provocar o Laenor. Diz o cogumelo que ela disse assim pra ele: continue tentando, mas cedo ou mais tarde pode sair um parecido com você. Enquanto isso, a rivalidade entre os pretos e os verdes aumentava ainda mais, até o ponto que a Rhaenyra e a Alicent não suportavam mais a presença uma da outra. Então a rainha ficava na Fortaleza Vermelha e a princesa em Pedra do Dragão. E em 116, depois da conquista, nasceram lá em Pentos as filhas gêmeas do Daemon, que ele chamou de Baela, em homenagem ao Baelon, pai dele, e Rhaena, em homenagem à mãe da Laena. Aí ele enviou um corvo para o Viserys, informando do nascimento das sobrinhas e implorando para apresentar as meninas na corte para elas receberem a bênção real. O Lyonel Strong, que era a mão do rei, e o pequeno conselho foram contra, mas o Viserys permitiu porque, apesar de tudo, ele ainda amava o irmão e ele tinha um coração mole também, né? Viserys era gente boa. E foi assim que o rei e o Daemon fizeram as pazes pela segunda vez. Enquanto isso, em 117 depois da conquista, lá em Pedra do Dragão, a princesa Rhaenyra deu à luz o terceiro filho de olhos e cabelos castanhos, o que reacendeu a suspeita sobre a paternidade da prole dela. Claro que o cogumelo diz claramente que os príncipezinhos eram filhos do quebra-ossos. Eu também tenho certeza que eram. Mas mesmo assim, apesar de alguns, como Septão Eustace, quererem negar, os garotos eram oficialmente filhos do Laenor. E nesse terceiro filho, ele finalmente conseguiu colocar o nome de Joffrey, em homenagem àquele amigo dele que morreu no torneio de comemoração de casamento. E o Viserys também não dava ouvido para esses boatos. Ele inclusive fez um decreto real pelo qual cada menino Velaryon ia ganhar um ovo de dragão enquanto ainda estavam no berço. E aqueles que duvidavam da paternidade dos garotos sugeriram que se eles fossem filhos do quebra-ossos, os dragões não iriam nascer. Sim, mas os dragões nasceram, todos eles. 3, e eles foram chamados Vermax, Arrax e Tiraxes. Aliás, eu nem sei porque eles iam nascer, né? Porque eles eram filhos da Rhaenyra, e a Rhaenyra é uma Targaryen, então essa Exatamente, tem gene Targaryen ali. Pois é, né? Então não faz sentido. Exatamente, e é bom lembrar que o Viserys ainda pretendia que a Rhaenyra herdasse a coroa dele. Ele inclusive foi ouvido conversando com o Jace e dizendo para ele que um dia o trono de ferro seria dele. Sim, mas bom, como a gente acabou de ver, a Rhaenyra teve 3 gravidezes, do Jace, do Luke e do Joffrey. E essas gravidezes foram muito ingratas para a princesa, mais especificamente para o corpo dela. E ela nunca voltou a ter a mesma forma esbelta que ela tinha. Ela ficou corpulenta e com a cintura grossa, e a beleza dela praticamente acabou, coitada. Ela puxou o pai, né, que era mais gordinho também. E dizem que isso acirrou ainda mais o ressentimento dela com a madrasta, que, apesar de várias gravidezes, também continuava magra e graciosa, mesmo sendo mais velha. Que raiva, né? Mulheres, que ela deveria assim, se sentir, né? Exatamente, mulheres. E todo esse ressentimento e essa raiva acabou passando de mãe para filhos, tanto do lado da Alicent quanto do lado da Rhaenyra.
Porque os príncipes Aegon, Aemond e Daeron também sentiam ódio dos príncipes Jaehaerys, Lucerys e Joffrey, porque achavam que eles tinham roubado o direito deles ao Trono de Ferro. E esse ódio era recíproco. O fato desses 6 frequentarem os mesmos eventos e até treinassem juntos com o mesmo mestre de armas no pátio, essa proximidade, que era forçada, só servia para piorar ainda mais as coisas. Mas a Rhaenyra tinha uma amiga, que era a Laena Velaryon, cunhada dela, e como Derivamarca e Pedra do Dragão eram vizinhas, era muito fácil das duas se verem. E a amizade cresceu a ponto de elas arranjarem os noivados entre os seus respectivos filhos. E o Jace e o Luke iam casar com as gêmeas da Laena e do Daemon. E foi então que a gente chegou no ano de 120 depois da conquista, quando a Laena Velaryon ficou grávida pela terceira vez e deu para o príncipe Daemon o filho homem que ele tanto queria, mas a criança nasceu retorcida e deformada e morreu só 1 hora depois do parto. A Laena também não sobreviveu, ela tinha 27 anos quando morreu. Sim, dizem que esse ano de 120 depois da conquista foi um ano amaldiçoado, o ano da Primavera Vermelha, e a morte da Laena foi só a primeira das tragédias que iam acontecer. Muita gente ainda ia ter o que lamentar, especialmente o Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, e a mulher dele, a princesa Rhaenys, pais da Laena. Sim, isso porque não é só a filha deles, mas também o filho que ia morrer nesse ano fatídico. O Laenor, marido da Rhaenyra e pai oficial dos filhos dela, morreu esfaqueado numa briga com o melhor amigo e favorito dele, o Carl Corey. Lembra que foi ele que o Laenor recorreu quando Joffrey Lonmouth, o antigo melhor amigo dele, ou amante, né, morreu? Mas o Carl Corey conseguiu fugir e nunca mais foi visto. Ninguém nunca soube o que aconteceu entre ele e o Laenor, para eles terem brigado. Mas o Cogumelo tinha a teoria de que foi o príncipe Daemon que pagou o Carl Corey para que ele matasse o Laenor. Depois arranjou um navio para levar ele embora e depois cortou a garganta dele e jogou ele no mar. Tudo isso, é claro, para ficar com a Rhaenyra, já que os dois agora estavam viúvos. Mas essa última parte aí agora sou eu que estou falando, viu, gente? O Cogumelo não falou isso, não. E já o capitão Eustace disse que foi um assassinato por ciúmes, porque o Laenor teria se cansado do Carl Corey e arranjado um novo favorito, um escudeiro jovem e bonito de 16 anos. É muita teoria da conspiração, né? Mas seja qual for a teoria correta, a gente jamais vai saber. O fato é que as tragédias de 120 depois da conquista ainda nem tinham terminado. A próxima aconteceu com as crianças, quando Viserys e a corte foram para Derivamarca para o funeral do Laenor. Sim, e nessa época o príncipe Aegon Targaryen tinha 13 anos. A princesa Laena tinha 11, o príncipe Aemond 10 e o príncipe Daeron 6. E tanto o Aegon quanto a Laena eram cavaleiros de dragão. A Laena montava a Dreamfire, que tinha sido da Rhaena, filha do Aenys, irmã mais velha do Jaehaerys, a noiva de preto do Maegor, lembra, né? E o Aegon montava o Sunfire, que dizem era o dragão mais bonito que já tinha existido. E o Daeron também tinha o dragão, uma fêmea azul linda chamada Tessarion, mas ele ainda não tinha montado ela. Então só faltava o príncipe do meio, o Aemond, para reivindicar um dragão. E foi aí que o Viserys brincou com ele, dizendo que depois dos funerais eles podiam passar um tempo em Pedra do Dragão pro Aemond poder reivindicar um dragão lá, porque a ilha estava cheia de ovos e filhotes, se, né, claro, ele fosse ousado o suficiente. Mas a brincadeira magoou o Aemond, que não era nem um pouco covarde. Ele resolveu não esperar até ir para a Pedra do Dragão e perder tempo com ovos e filhotes, já que lá em Derivamarca, onde eles estavam, já tinha um dragão digno dele. E esse dragão era a Vhagar. Lembrando que a Vhagar tinha perdido recentemente a cavaleira dele, que era a Laena. Só que a gente sabe que mesmo para um Targaryen é meio perigoso se aproximar de um dragão com o que não está acostumado, nem ainda mais um dragão velho e mal-humorado e grande como era Vhagar. Tanto que o Viserys e Alicent nunca permitiram que os filhos chegassem perto dela.
Mas o Aemond não quis nem saber, então ele foi escondido atrás da Vagar para tentar voar nela. Mas quando ele chegou no pátio onde ela e os outros dragões estavam, alguém já estava lá e mandou o príncipe ficar longe dela. E esse alguém era o príncipe Joffrey, de 3 anos. Lembro que o Aemond tinha 10. E o Aemond ficou com tanto medo de Joffrey dar o alarme para todo mundo que ele mandou ele calar a boca e empurrou o garotinho num monte de bosta de dragão. Depois saiu correndo e montou na Vagar. Um babaquinho, né? Esse garoto. E, cara, vocês lembram o que aconteceu com a princesa Aérea, filha da Rhaena, quando ela montou no Balerion? Aconteceu uma coisa horrível com ela, né? E a mesmíssima coisa que podia ter acontecido com o Aemond. Na época, a gente falou que existe a teoria de que o Balerion teria levado a Aérea para Valíria. E sabe-se lá o que aconteceu com ela lá. Mas só que com o Aemond não aconteceu nada. Ele conseguiu dar 2 voltas com a Vagar em torno ali das torres de Maré Alta. Mas quando ele voltou, os meninos Velaryon estavam esperando por ele. E aí começou uma briga violenta entre os 3 príncipes, Velaryon e o príncipe Targaryen do meio. O Aemond era maior e mais velho e conseguiu quebrar o nariz do Luke, arrancar a espada de madeira que o Joffrey estava segurando e quebrar ela na cabeça do Jace. E ainda começou a debochar dos 3 irmãos, chamando eles de Os Strong. Lembrando que Strong é o nome do quebra-ossos, que se chamava Harwin Strong. Isso. E o Jace, que já tinha 6 anos, entendeu a ofensa e partiu de novo para cima do Aemond, que por sua vez começou a socar o garoto violentamente. Foi aí que o Luke puxou uma adaga, não sei de onde, porque meninos de 5 anos de idade não devem ter acesso a uma adaga, né? E foi defender o irmão e conseguiu arrancar o olho direito do Aemond. E foi só aí que alguns cavalariços ouviram os gritos do Aemond e foram separar a briga. Eles encontraram o Aemond caído no chão, berrando e a Vagar rugindo. E claro que depois o Viserys tentou amenizar os ânimos de todo mundo, né, e pediu para os meninos fazerem as pazes. Mas a Alicent e a Rhaenyra estavam muito pistola, e com razão, né? Claro, imagina, o filho perdeu o olho, o osso tá com uma adaga, e o outro empurrou o cara, o menino na bosta de dragão, tenso, né? Que é o menos mal, né? E a Alicent exigiu que um dos olhos do Luke também fossem arrancados. Olha só, gente, é terrível. Mas a Rhaenyra negou, claro, veementemente, e ainda exigiu saber onde o Aemond tinha ouvido os filhos dela serem chamados de Os Strong. E quando o Viserys perguntou isso pro Aemond, onde o Aemond havia ouvido os Velaryon serem chamados de Strong, ele respondeu que foi o Aegon, o irmão dele, que disse. Então o Viserys foi perguntar pro Aemond, que só respondeu: todo mundo sabe, é só olhar para eles. E depois disso o Viserys não quis mais saber do assunto. E ainda ordenou que a Alicent e a Rhaenyra fizessem as pazes. E elas fingiram que fizeram. E quanto ao Aemond, ele estava feliz porque, apesar de ter perdido um olho, ele tinha ganhado um dragão. E estava feliz, né, por causa disso. E nem era um dragão qualquer, né, era a Vagar. Pois é. Mas o rei também não era tão bobo. Ele quis evitar mais conflitos. E ele separou todo mundo, né? Ele, a Alicent e os filhos iam voltar para Porto Real, a Rhaenyra e os filhos iam para a Pedra do Dragão e o quebra-ossos foi mandado de volta para Harrenhal, sede da família dele. E pelo menos uma pessoa ficou feliz com essa situação toda, o príncipe Daemon, que ainda estava em deriva marca, pertinho da sobrinha, que ele poderia consolar sem que o Viserys ficasse sabendo. Poderia consolar, gente, que bonitinho, né? Tão bem intencionado, Daemon. É um fofo. Um fofo. Mas tá aí, gente. As sementes da Dança dos Dragões estavam começando a brotar nesse ano de 120 depois da conquista, que ainda não tinha terminado. Mais gente morreu. Os próximos foram os Strong mais velhos. O Lyonel Strong, mão do rei, ele acompanhou o filho, né, o quebra-ossos, de volta a Harrenhal, e lá estavam eles dormindo quando a torre que eles estavam pegou fogo. E os 2 morreram. E aí, né, várias teorias da conspiração surgiram. Teve gente que falou que foi azar mesmo, outros diziam que o incêndio aconteceu porque Harrenhal era amaldiçoada, mas a maioria acreditava que ele foi intencional, ou seja, que os Strong foram assassinados.
O Cogumelo disse que foi o Serpente Marinha que estava por trás, porque ele queria matar o homem que corneou o filho dele, o Laenor. Já o Septão Eustas disse que foi o Daemon que mandou matar, porque ele queria os olhos da Rhaenyra só para ele. E outros ainda diziam que foi o filho mais novo do Lionel Strong que matou a família, porque ele queria se tornar Lorde de Harrenhal. E o Septão Melos da Fortaleza Vermelha ainda disse que foi o próprio rei Viserys o mandante, querendo eliminar os boatos sobre a paternidade dos netos dele. E aí a morte do Lionel foi um acidente, porque ele não sabia que a mão ia resolver voltar para Harrenhal também. Eu, se fosse escolher uma teoria, ia escolher a do Septão Eustas. Aí, né? Porque isso tem a cara do Daemon. Acho que o Corlys não ia chegar tanto, né? Muito menos o Viserys. Que o Viserys é tão gente boa, gente. Eu acho que o Viserys, ele só queria ficar tranquilo, né? Governar em paz e tal. E eu tenho certeza que não foi um acidente também. Apesar de que realmente quem vai morar em Harrenhal sempre tem um destino meio estranho. Enfim, jamais saberemos e isso me mata. Porque eu queria saber quem foi que fez tudo isso. Eu também queria saber. E com isso, Viserys ficou sem mão, e nessa época ele já estava com 43 anos, e muito corpulento, muito pesado. Ele ainda sofria de gota e dores em tudo quanto é lugar, inclusive no peito. Então ele precisava de ajuda para governar o Westeros. Ele pensou em chamar Rhaenyra, mas só que isso ia acabar significando trazê-la de volta para Porto Real e para perto da Rainha Alicent. Depois ele pensou em chamar o Daemon, mas aí ele lembrou das confusões que o irmão aprontou enquanto era parte do Pequeno Conselho. No final, acabou resolvendo optar por alguém que ele já conhecia, o Otto Hightower, o sogro dele. Sim, o Otto Hightower, o cara insuportável, né? Pois é, e aí o Otto saiu de novo de Vila Velha para voltar para Fortaleza Vermelha. Mas foi nessa época também que o Viserys recebeu uma notícia que deixou não só ele, mas todo mundo enfurecido. A Rhaenyra tinha casado secretamente com quem? Com o tio, o Daemon Targaryen, lá em Pedra do Dragão. E nessa época ela tinha 23 anos e o Daemon 39. E lembrando que ainda não fazia nem 6 meses que o Laenor e a Laena tinham morrido. E mais uma vez, nesse momento da história, as nossas fontes divergem de novo. O Septão Eustas disse que a Rhaenyra e o Daemon casaram às pressas porque eles sabiam que o Viserys jamais iria aprovar essa união. Então eles fizeram tudo rapidinho para não dar tempo de o rei intervir. Mas o Cogumelo disse que essa pressa toda foi porque a Rhaenyra já estava grávida de novo e não queria parir um bastardinho. E eu acho que foram as duas coisas juntas. E parece que o Cogumelo estava certo mesmo, porque no final de 120 depois da conquista, a Rhaenyra deu à luz mais um filho que ela chamou de Aegon. E ele tinha olhos roxos escuros e cabelo prateado pálido, ou seja, diferente dos 3 mil irmãos, esse garoto era claramente um Targaryen. E tudo isso só reforça a teoria de que o Jace, o Luke e o Joffrey eram Strong. E é claro que lá em Porto Real, a Alicent ficou muito pistola porque a Rhaenyra tinha batizado o novo filho de Aegon, dizendo que isso foi uma afronta ao filho dela próprio, que também se chamava Príncipe Aegon. E foi, né? Porque era um toma lá da cá maldito aí, né? E também, gente, por causa disso, a gente, a partir de agora, para a gente não confundir, né, de quem que a gente está falando, vamos chamar o príncipe Aegon, filho da rainha Alicent, de Aegon mais velho, e o príncipe filho da princesa Rhaenyra, de Aegon mais novo. E no ano de 122 depois da conquista, a princesa Rhaenyra deu à luz a mais um filho do príncipe Daemon, que ela chamou de Viserys. Esse novo príncipezinho era menor e menos robusto que o irmão, o Aegon mais novo, mas era precoce, só que mesmo assim o ovo de dragão que colocaram no berço dele não eclodiu. E os verdes, o séquito da rainha, viram isso como um sinal de mau presságio. E nesse mesmo ano, também teve um casamento. Os filhos do rei, o príncipe Aegon mais velho e a princesa Elaena, se casaram lá em Porto Real. Ele tinha 15 anos e ele era um menino preguiçoso e mal-humorado. E ele também comia pra caramba e era muito guloso. Inclusive ele já entornava cerveja e vinho. Aí tinha uma mão boba com toda mulher que passava perto dele, sabe? Então assim, essas são excelentes qualidades para um rei, né?
Já a Elaena, ela era uma gracinha de pessoa, agradável, né, feliz. E eu achei engraçado no livro quando ele disse que a Elaena era menos deslumbrante que a maioria dos Targaryen. Diz que ela era meio gorduchinha e tal, ou seja, o George Martin ele tá sempre enfatizando, né, a beleza excepcional dessa família, esse encanto que os Targaryen tinham, né, essa perfeição. E isso é muito importante para a construção da história e dos personagens Targaryen, porque, como a gente já viu, né, eles se viam e eram vistos por muitos como quase que deuses. Você vê, a Elaena era deslumbrante, só era menos que os outros. E eu falei isso muito pelo que o Gesiel vai contar agora para vocês. E o Aegon mais velho e a Elaena foram rapidinho na questão dos herdeiros dele, porque no ano seguinte a princesa já engravidou e teve gêmeos. Os bebês foram chamados de Jaehaerys e Jaehaera, e apesar de que todos os verdes terem ficado muito felizes com o nascimento dos bebês, e de os 2 ovos de dragão que foram colocados nos bercinhos deles terem eclodido, eles eram meio estranhos. A Jaehaera era pequena e crescia muito devagar, e o irmão tinha 6 dedos na mão esquerda e 6 dedos em cada pé. Era uma imperfeição que não era comum nos Targaryen. Pois é. Mas lembra que eu comentei antes da mão boba do Aegon mais velho? E isso tinha sido só uma amostra dos apetites carnais dele. Ele corneava a Elaena a torto e a direito. Inclusive, o cogumelo diz que ele teve 2 filhos bastardos no mesmo ano que nasceram os gêmeos. Um de uma garota que ele ganhou a virgindade no leilão e outro de uma criada da Alicent. Mas mesmo assim o casamento continuou e a Elaena, que sabia das traições do marido, não falava nada. Em 127 depois da conquista, ela deu à luz a mais um bebê, o príncipe Maelor, que também ganhou um ovo de dragão. Enquanto isso, os outros filhos da rainha Alicent também estavam ficando mais velhos. O príncipe Aemond, aquele que perdeu o olho, brigando com os filhos da Rhaenyra, né, ficou caolho, ele se tornou um bom espadachim, né, apesar da deficiência dele, tendo como professor quem? O Criston Cole. E o mais novo, o príncipe Daeron, que era o mais popular dos irmãos e também muito inteligente e bonito, foi enviado para a Vila Velha quando fez 12 anos para ser escansão do Lord Hightower. Acho que já deu para perceber, né, o tanto que os Hightower são uma família importante. Sim. Apesar de ela mal aparecer em Game of Thrones. E também é muito notável o tanto que ela se aproximou do Trono de Ferro, né, no reinado do Viserys. E agora a gente vai dar uma passadinha lá em Deriva Marca, onde o Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, ficou doente e acabou ficando de cama. Como a vida dele estava em perigo, surgiu a questão de quem iria suceder ele como o Senhor das Marés e mestre de Deriva Marca, porque a gente lembra que os 2 filhos legítimos dele com a princesa Rhaenys, o Laenor e a Laena, tinham morrido. Claro que o Serpente Marinha pensou primeiro no neto mais velho, o Jaehaerys, ou Jace, né? Mas a Rhaenyra, nora dele, pediu que ele nomeasse o Lucerys, o segundo filho dela, porque o Jace provavelmente iria suceder ela no Trono de Ferro. Mas aí começou o problema, porque o Serpente também tinha sobrinhos, e o mais velho deles, o Vaemond Velaryon, protestou que a herança, por direito, devia passar para ele, argumentando que os filhos da Rhaenyra eram bastardos. E é claro que a Rhaenyra ficou muito pistola, porque ela não suportava quando as pessoas falavam que os filhos dela eram bastardos, e simplesmente mandou o Daemon, que agora era marido dela, capturar o Vaemond, cortar a cabeça dele e dar para Syrax, a dragão dela, comer. Mas o Vaemond não era o único sobrinho do Serpente. Com a morte dele, os outros sobrinhos fugiram com a mulher e os filhos dele para Porto Real para reclamar justiça com o Viserys, que aliás estava muito gordo e corado e mal tinha forças para subir no Trono de Ferro. Mas a resposta do Viserys foi mandar cortar a língua de cada um. Sim, o Viserys era pacífico, mas ele também lidava com os desaforos, ainda mais quando o desaforo se tratava da Rhaenyra, né, que era a menina dos olhos dele. Eu queria só relembrar uma coisa aqui, gente, já que o Gesiel citou que o Viserys não tinha forças para subir no Trono de Ferro, é que a gente tem a imagem do trono igual aquela da série, né, de Game of Thrones, mas aquela retratação é errada.
Na verdade, o Trono de Ferro é uma coisa gigantesca, né? Ele tem até uma escadaria que leva um assento que fica lá no alto. Na série, ele é mais simples por vários motivos, né? Inclusive o orçamento da primeira temporada, que era bem menor antes de a série estourar, né? Então eles não fizeram um trono grande como ele devia ser. Mas se a gente for prestar atenção, ele tem que ser grande mesmo, porque, lembram, o Aegon, o Conquistador, ele mandou construir ele com as espadas dos vários exércitos que ele derrotou. Então era muito metal, era muita espada. Por isso que um rei mais velho tinha sim dificuldade para subir no trono. E se ele fosse mais gordinho que nem o Viserys, aí era mais difícil ainda. Pois é, e nessa mesma ocasião aí, quando os Velaryon foram reclamar a questão da sucessão da casa deles, o Viserys, quando estava descendo do Trono de Ferro, tropeçou e cortou a mão até no osso numa das lâminas do trono. E mesmo que ele tivesse sido atendido na hora pelo mestre Melos, a ferida infeccionou e deixou o rei à beira da morte. Foi só quando a Rhaenyra chegou com o mestre dela, o mestre Gerards, foi que a situação mudou, porque ele teve que cortar 2 dedos do Viserys para salvar a vida dele. E com a recuperação, o rei resolveu dar uma grande festa no primeiro dia de 127 depois da conquista. E ele deu ordens para que tanto a Rhaenyra quanto a Alicent comparecessem. E aí foi aquele teatro, né? Falsidade pra lá, falsidade pra cá, falsidade pura. As duas foram, e ainda por cima, usando as cores uma da outra, ou seja, a Rhaenyra foi de verde e a Alicent de preto. E, inclusive os filhos dela, os príncipes, né, se cumprimentaram, jantaram juntos, e até o Daemon Targaryen foi todo cortês com o sogro do rei, Aemon, o Sir Otto Hightower. Mas no fim da noite, depois que o rei já tinha ido embora, já havia se recolhido, as farpinhas começaram a serem trocadas, começando pelos filhos da rainha. O Aemond começou a debochar dos filhos da Rhaenyra, chamando eles de fortes, numa clara alusão ao sobrenome Strong, que era o sobrenome do quebra-ossos, e depois o Jace chamou a princesa Elaena para dançar, o que deixou o Aegon mais velho bravo. E ninguém sabe se o Viserys ficou sabendo disso, né? Mas a Rhaenyra e os filhos voltaram para a Pedra do Dragão na manhã seguinte. E depois do episódio na corte, na mão e a perda dos dedos, o Viserys nunca mais entrou no Trono de Ferro. Na verdade, ele baniu a sala do trono da vida dele e passou a trabalhar ou do solar dele ou do próprio quarto. Sim, e pouco tempo depois, o mestre Melos, que era amigo do Viserys, morreu. E com a ausência dele, que era um bom moderador, né, na questão entre os verdes e os pretos, piorou a situação. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo direito o problema que essa disputa entre a Alicent e a Rhaenyra era. Então, coloquem na cabeça que a coisa era feia mesmo, ela dividiu mesmo, tanto a corte como o reino. E com o cargo de arquimestre vago, a Rhaenyra e a Alicent arranjaram mais uma coisa para tretar. A Rhaenyra queria que o mestre Gerards, que tinha salvado a vida do Viserys, assumisse a posição. Mas a Alicent foi contra, dizendo que a princesa e o mestre dela tinham mutilado o rei sem necessidade, e que o mestre Melos teria salvado a vida dele de qualquer forma. No fim, o Viserys lembrou as duas que não era a coroa que escolhia o mestre da corte, mas sim Vila Velha. E foi assim que o mestre Orcs Wyle chegou na Fortaleza Vermelha. São os nomes difíceis, né? A gente nem sabe como é que pronuncia direito esses nomes estranhos. Verdade. Então, e o tempo foi passando e o rei, mesmo que tenha se recuperado bastante do episódio da mão cortada, ele ainda sofria com a gota, com as dores no peito e com a falta de ar. E conforme a saúde dele ia piorando, ele ia deixando o governo cada vez mais, né, nas mãos da mão, ou seja, do Sir Otto e do conselho dele. E a gente já está em 129 depois da conquista. E é bom a gente saber quem fazia parte desse conselho, porque eles vão ter um papel muito importante nos próximos acontecimentos. Como a gente já sabe, Aemon era o Sir Otto Hightower, pai da rainha e tio do senhor de Vila Velha. O mais novo integrante era o mestre Orwyle, que tinha chegado há pouco tempo na corte, e ele era neutro, não favorecia nem os verdes nem os pretos.
Mas o capitão da Guarda Real continuava sendo o Sir Criston Cole, que a gente sabe que era um inimigo terrível da Rhaenyra, ou seja, um verde. O mestre da moeda era o Lord Lyman Bisbury, e ele estava nessa posição desde os tempos do Jaehaerys, já estava velhinho. E os dois conselheiros mais jovens eram o Tyland Lannister, que era senhor almirante e mestre dos navios, e o Larys Strong, que era o senhor confessor e mestre dos segredos, que a gente sabe que é a posição do Varys nas Crônicas de Gelo e do Fogo. E para completar o conselho, tinha o Lord Jasper Wild, mestre das leis, que era conhecido como Barra de Ferro. Um momento engraçado aqui. Esse apelido, segundo o Septão Eustace, era por causa das atitudes irredutíveis dele nas questões da lei. Mas é claro que o Cogumelo dizia que o Lord Jasper era chamado de Barra de Ferro por causa da rigidez do membro dele, já que ele era pai de 29 filhos com 4 esposas. Vai ter filho sim, hein? Exatamente. E conforme o tempo ia passando, o estado de saúde do Viserys ia piorando cada vez mais. E lá em Pedra do Dragão, a Rhaenyra engravidou de novo e também ficou de cama. Um dia, ainda em 129 depois da conquista, a princesa Elaena levou os 3 filhos, Jaehaerys, Jaehaera e Maelor, nos aposentos do Viserys para brincar com o avô. O rei brincou com eles e até contou uma história, mas depois dispensou todo mundo, alegando cansaço. Ele dormiu e nunca mais acordou. Ele tinha 52 anos e tinha reinado por 26. E agora, galera, a festa acabou porque os dragões vão dançar. Na verdade é o contrário. A festa só tá começando porque os dragões vão dançar. Pois é, isso aí. Eu não sei qual dragão que vai chamar o outro pra dançar, mas eles vão. Quem será? Quem será? A Vhagar é a melhor. A Vhagar é a maior, a gente só sabe disso. É a maior né? zona, No próximo episódio a gente vai falar sobre a parte mais esperada da história. Então essa foi a nossa discussão sobre o 12º capítulo de Fogo e Sangue. E daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio. Josiel, só querendo saber aqui antes da gente encerrar, você gosta mais dos pretos ou dos verdes? Ai, eu gosto... Polêmica. Eu não gosto de nenhum, acho que eles são tudo vacilão. Mas eu prefiro os não bastardos, então eu vou do time da rainha. Você vai do time da Alicent? Da Alicent, que é os verdes, né? Então tá bom, então só pra contrariar eu sou dos pretos. Isso, beleza, vamos contrariar. Tá certo, então, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente por todos os meios que a gente já falou, redes sociais, site, e-mail e formulário. A gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Falou, pessoal, até a próxima, até daqui a 15 dias. Valar do Rhaeris. Valar Morgulhos.